Graça e paz, irmãos e irmãs. Essa é só uma amostra do nosso aniversário, né? Vocês estão vendo que vai ser difícil de aguentar e segurar o coração, né? A gente teve testemunho, a gente teve o Jefferson cantando. Esse vai ser um mês de festa para a honra e glória do nosso Deus. Eu peço que os irmãos estejam abrindo suas Bíblias em 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, nós vamos ler versículos. Tem como título Por Cristo, em Cristo e para Cristo. Por Cristo, em Cristo e para Cristo. 1 Tessalonicenses 1, versículos 1 ao 10, e diz assim: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, que a graça e a paz estejam com vocês. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, fazendo menção de vocês em nossas orações e sem cessar, lembrando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da fé que vocês têm, da dedicação do amor de vocês e da firmeza da esperança que têm em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos amados por Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. E vocês sabem muito bem qual foi o nosso modo de agir entre vocês para o próprio bem de vocês. E vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com alegria que vem do Espírito Santo, apesar dos muitos sofrimentos. Assim, vocês se tornaram modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque a partir de vocês, a palavra do Senhor repercutiu, não só na Macedônia e na Acaia, mas a fé que vocês têm em Deus repercutiu em todos os lugares, a ponto de não termos necessidade de dizer mais nada a respeito disso. Porque no que se refere a nós, as pessoas desses lugares falam sobre como foi a nossa chegada no meio de vocês e como, deixando os ídolos, vocês se converteram a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro e para aguardar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Por Cristo, em Cristo e para Cristo. Antes de realmente falar um pouquinho sobre a palavra, nós precisamos nos situar e entender um pouco de Tessalônica. Essa carta foi escrita aos Tessalonicenses. Carta para Tessalônica. Tessalônica era uma cidade grega de considerável importância econômica, política e geográfica. Lá existia um famoso monte, o Monte Olimpo, que vocês devem ter ouvido. Era um monte onde moravam os deuses gregos, segundo a mitologia. Tessalônica foi fundada no ano 315 a.C. e recebeu esse nome de um oficial do exército que queria homenagear uma certa jovem e colocou esse nome na cidade. Nome bonito para uma criança, né? Tessalônica. Tessalônica. A cidade ainda existe hoje, nos nossos dias, né? E ela é conhecida por Salônica. É a segunda maior cidade da Grécia, ficando atrás apenas de Atenas. O apóstolo Paulo, que é quem escreve a carta aos Tessalonicenses, ele seguiu para a região da Macedônia por ocasião da segunda viagem missionária que ele fez, quando, por uma visão por parte do Espírito Santo, ele partiu para aqueles lados, ao invés de seguir viagem para a Ásia, como ele queria, né, como era o planejamento dele. E isto está registrado em Atos 16.
Ele chegou em Tessalônica após haver viajado cerca de 175 quilômetros vindo de Filipos, onde ele havia sido preso com Silas, em Filipos. Ao chegar em Tessalônica, prontamente ele passa a pregar, como era costume do apóstolo Paulo fazer. Prontamente ele passa a pregar o evangelho nas sinagogas, e isso durou mais ou menos 3 semanas. A pregação da palavra converteu alguns dentre os judeus que lá moravam, e também uma multidão de gentios que ali estavam. As cartas aos Tessalonicenses, tanto a primeira quanto a segunda, têm vários ensinamentos para nós nos dias atuais. Tem muitas coisas que podemos aprender delas. Tendo passado pouco tempo naquele lugar e preocupado com a igreja nova que lá estava, uma jovem igreja que estava começando, Paulo envia então Timóteo para lá, para saber o que estava acontecendo naquele lugar, como estava indo o evangelho naquele lugar, para confirmar o trabalho que ele havia iniciado e para que exortasse os irmãos para que permanecessem na fé e na firmeza da palavra. A carta foi escrita depois dele saber notícias da igreja trazida por Timóteo, né? E aí Timóteo falou para ele o que havia encontrado ali, naquele lugar. E assim ele escreveu essa carta. Ambas as cartas são assinadas por Paulo, Timóteo e Silvano. Silvano possivelmente é a forma latina de se escrever Silas. E Paulo tinha vários propósitos nesta carta, como eu já disse aos irmãos. São vários ensinamentos e vários propósitos ao enviar essa carta aos Tessalonicenses. Um deles era o de encorajar os irmãos de Tessalônica, confirmando os frutos do Espírito Santo que havia produzido ali. Ele também exortou os irmãos acerca de preceitos fundamentais da prática cristã, recomendando aos irmãos que buscassem crescimento e aperfeiçoamento naquelas verdades que Paulo tinha trazido e na palavra de Deus. Também os exortou a serem criteriosos na forma como eles recebem a pregação, como eles recebem o ensino, e atentando sempre àquilo que ele mesmo havia ensinado, que Paulo mesmo havia ensinado. Dentre essas lições que eu aqui acabei de colocar aos irmãos, que nós podemos aprender, eu quero destacar 3 que estão nesse texto que nós acabamos de ler, que estão nesse trecho da carta, né, logo no início dela, até o versículo 10. Eu quero destacar 3 pontos aqui que nós podemos aprender e trazer para os nossos dias atuais. O primeiro ponto é: a igreja é de Deus e Ele é a fonte das nossas vidas. Paulo inicia a carta com uma breve apresentação e ele dirige-se à igreja e diz assim: igreja em Deus e no Senhor Jesus. Para a igreja em Deus e no Senhor Jesus. A igreja é fundação e propriedade do próprio Deus. A igreja é de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo fala em Atos 20 que Deus comprou a igreja com o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. O fundamento da igreja é Jesus Cristo e ela é o ajuntamento de todos os que creem na palavra de Deus, todos que ouviram o Evangelho, todos que foram regenerados, todos que creram no Senhor Jesus com fé e arrependimento, todos que foram justificados, adotados, estão sendo santificados, preparados para o encontro triunfal com Deus nas alturas, quando Jesus Cristo retornar. A igreja é constituída de
pecadores redimidos, comprados pelo sangue do Cordeiro, nação santa, povo e família de Deus, que vivem em comunhão, se ajudam mutuamente, desenvolvendo em si o caráter de Jesus Cristo. Calvino diz que a igreja não é igreja se não for fundada em Deus e reunida em nome de Jesus. Tudo que temos e somos, como povo de Deus, vem dele mesmo. No verso 2, Paulo prossegue e ele vai falar algumas virtudes que ele encontrou ali na igreja em Tessalônica. Ele fala características importantes para o povo de Deus no versículo 2. Então ele vai falar um pouquinho sobre fé, esperança e amor. Esses são 3 dons essenciais para a igreja do Senhor Jesus, para a vida cristã. São dádivas de Deus que caracterizam o povo de Deus, precisam caracterizar o povo de Deus. É isso que nós precisamos ter. Nós estávamos falando hoje na escola dominical um pouquinho sobre isso. É isso que nós precisamos ter: fé, esperança e amor. Paulo fala de fé, esperança e amor em várias das suas cartas. Essa não é a primeira, né? São várias cartas que ele fala sobre isso. Da fé, Paulo diz que ela precisa ser operosa. Ele fala da operosidade da fé. O que isso significa? A palavra literalmente significa obra. Ou seja, a fé precisa vir com as obras. As pessoas verão a fé que temos em Deus através das obras que fazemos, das coisas que nós fazemos, não porque a gente é forte, não porque a gente é bom em fazer, mas porque Deus está conosco e porque Ele nos dirige a fazer. Então as pessoas verão essa fé através das obras. Por isso ele diz, operosidade da fé. Operosidade da fé. Tiago, em sua epístola, ele nos lembra que a fé sem obras, ela é morta. Outra maneira de colocar isso é que as obras evidenciam a nossa fé. Tiago diz que com as nossas obras nós mostramos a nossa fé. Isso está em Tiago 2. Nós não podemos alegar ter fé se ela não for operosa, se nós não temos obras. Como é que a gente vai dizer que tem fé? Se as pessoas não conseguem ver em nós as obras, nós não estamos dispostos a trabalhar, a arregaçar a manga e fazer o que precisa ser feito dentro da palavra, no amor de Deus. Precisamos demonstrar a fé às pessoas que estão ao nosso redor. E assim, iremos impactar o nosso bairro. E as pessoas irão sim observar a igreja onde ela está. Porque vem em nós a fé através das obras que nós praticamos. Que nós praticamos. E isso é uma lição para nós. Paulo também fala sobre o amor. E ele poderia ter parado só na fé, mas ele fala sobre o amor. E esse amor é altruísta, é um amor abnegado. Nós aprendemos sobre o amor abnegado em 1 Coríntios 13, quando nós lemos que o amor não procura o seu próprio interesse. Nós evidenciamos o nosso amor por Deus quando nós amamos o nosso próximo. Amamos o nosso próximo. Os tessalonicenses entendiam bem essa ideia de ser altruísta, porque quando o evangelho chegou na cidade, causou um impacto tão grande e uma bagunça tão imensa, houve um tumulto naquela cidade e houve perseguição ali, e alguns foram presos.
Uma pessoa que recebeu Paulo na casa dele foi presa, se chama Jasson, que era um dos líderes que recebeu Paulo na casa dele. Foi preso, teve que pagar fiança para sair da cadeia. Então o amor precisava ser um fato ativo. O amor precisava ser esse aconchego, esse acolhimento. As pessoas de Tessalônica precisavam fazer alguma coisa para acolher aquele que estava preso em nome de Jesus. E é através de atitudes, né, que a gente consegue demonstrar isso pelo amor que eles tinham uns aos outros. Eles assim fizeram. Então o amor precisava ser um fato ativo, pois haviam muitos ali que padeciam de aflições, né, e que estavam sofrendo muitas coisas, como perder os seus bens. Outros estavam sendo presos, outros eram fugitivos e precisavam desse acolhimento. Amor é outro ponto e outra característica desses irmãos, né, nesta carta que nós lemos e que Paulo evidencia aqui, e que nós precisamos nos atentar. Será que eu estou tendo amor para com o meu próximo? Será que eu estou cuidando das pessoas como eu gostaria que cuidassem de mim? Amar ao próximo como a ti mesmo, é assim que diz a palavra. Nós nos amamos muito, mas será que amamos o próximo da mesma maneira? Precisamos aprender isso e a cada dia fazer muito mais pelo Senhor, porque nós temos capacidade de fazer muito mais pelo Senhor. A IPI tem capacidade de fazer muito mais pelo Senhor. A Sexta Igreja tem capacidade de fazer muito mais pelo Senhor. Paulo também fala da esperança, firmeza na esperança. A esperança é outro dom que vem de Deus, que está na galeria dos mais excelentes dons. Então, a esperança do porvir é o que sustenta o cristão neste mundo de trevas e que anima o seu espírito a continuar caminhando, mesmo em meio às dificuldades. A igreja aos Tessalonicenses tinha uma esperança firme, uma esperança segura, e a esperança era voltada a Jesus Cristo. Não é a esperança de que o governo vai melhorar, não é a esperança de que alguma coisa milagrosa vai acontecer, mas era esperança em Jesus Cristo. Esperança em Jesus Cristo. Essa talvez fosse a certeza mais segura dos Tessalonicenses. O seu senso de esperança na volta de Cristo, confiança nas promessas que Cristo tinha para cada um deles, era uma característica marcante deste povo. Paulo demonstra que eles faziam bem em ter essa esperança, em confiar nas promessas e confiar no retorno do Senhor. Mas enquanto eles faziam isso, eles precisavam viver neste mundo com a luz do Senhor Jesus, cumprindo as suas obrigações, sendo responsáveis por tudo o que faziam, enquanto aguardavam a vinda do Senhor. Não estamos aqui à toa. E mais uma vez eu digo, não estamos aqui à toa. Deus tem um propósito para a vida de cada um de nós e precisamos trabalhar e fazer, sendo responsáveis em tudo quanto fizermos, enquanto aguardamos a vinda do Senhor Jesus. Fé, amor e esperança. Paulo lembra aos Tessalonicenses e lembra a nós também que esses três dons não vêm de nós, é dom de Deus. Não era algo que desenvolvemos por nós mesmos, mas era algo vindo do Senhor. Geralmente, Paulo fala bastante sobre dons. E nós podemos ver que as comunidades paulinas eram cumuladas de vários desses dons. Eram riquíssimas nesses dons. Dons
que o Espírito Santo concedia para que eles vivessem o Evangelho de Jesus Cristo em todas as esferas da vida. Os dons não são propriedade dos cristãos, mas são dádivas do Espírito Santo para a edificação do corpo de Cristo. O meu dom não é para eu pegar ele e guardar. Eu vou usar para a edificação do corpo de Cristo. Precisamos nos colocar diante de Deus e dizer a Ele: Pai, aqui estou. Quero ser um instrumento do Senhor aonde quer que eu andar, onde quer que eu estiver. Então, isso nós precisamos aprender. A igreja não é nossa, a igreja é de Deus, a igreja é do Senhor Jesus Cristo. E as características dessa igreja que precisam brilhar é amor, fé e esperança. Esperança no Senhor Jesus. O segundo ponto que eu quero deixar aqui aos irmãos é que o Evangelho é o meio de Deus para nossa salvação. Paulo prossegue nos versos 4 e 5 e lembra aos Tessalonicenses que esses dons divinos são fruto da transformação que aconteceu na vida de cada um deles. No verso 9, nós vemos que ele enfatiza que os Tessalonicenses são o que são porque foram convertidos pelo poder do Evangelho. A palavra conversão, que é usada no nosso idioma também, dá a ideia de voltar atrás. Quem dirige aí sabe, conversão é voltar, voltar atrás, é retornar. Então, trata-se de uma mudança de direção. Isso é a conversão. Na Escritura, a palavra conversão é usada para indicar o que acontece com a vida de quem ouve a mensagem do Evangelho e passa a seguir Jesus Cristo. A palavra implica em deixar uma direção e seguir para outra totalmente oposta, quando você se entrega a Jesus Cristo. A palavra oposta é mudar das trevas para a luz, mudar da morte para a vida, da perdição para a salvação. E isso é uma mudança radical. Para que a conversão ocorra, é necessário que a direção da vida toda vire 180 graus. 180 graus. É necessário abandonar tudo e seguir numa nova direção, na direção oposta. O agente da conversão é o Espírito Santo de Deus. O meio da conversão na Escritura é a pregação. A mensagem da pregação é o Evangelho. E o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Está em Romanos 1. Só o Evangelho, as boas novas de salvação, pode mudar o coração do pecador. E só o Evangelho pode transformar as vidas que passam por nós. São amigos, são família, são pessoas que nós encontramos no nosso dia a dia. Nós precisamos falar. Como disseram bem hoje, a semente a gente lança. Agora quem faz tudo é o Espírito Santo. A nossa parte é trabalhar e semear a palavra por onde quer que a gente vá. O terceiro ponto é o testemunho das virtudes cristãs. Ela é uma evidência da nossa salvação. Então, os Tessalonicenses receberam a palavra, nela perseveraram, mesmo num ambiente tumultuado, mesmo diante de perseguições, mesmo diante das aflições. Apesar disso, a alegria desses crentes era notório entre eles. Eles eram alegres em toda a região, e a fama deles correu por toda a Macedônia, por causa da alegria que os precedia. Paulo diz que em todo lugar se ouvia falar sobre
a fé que eles tinham com Deus por causa da alegria que aquele povo possuía. Aqui nós temos uma igreja que mesmo em situações de aflições e perseguições, estava alegre no Senhor e tinha um testemunho tão exuberante, tão bonito, que se tornou conhecido em toda parte daquele império. Infelizmente, hoje, a espiritualidade da igreja é marcada pelo imediatismo. Tudo tem que ser rápido e o resultado positivo é o que conta. Se isso não acontece, nós vemos gente de cara fechada, gente de cara amarrada. E como os cristãos são rabugentos, né? Será que sou só eu que percebo isso? Como o crente é rabugento. Como o cristão é rabugento. Alegria deve ser a marca do cristão, não porque nós estamos livres dos problemas, mas porque nós somos salvos e temos esperança em Jesus Cristo. É isso. Passamos por problemas? Passamos por dificuldades? Claro que sim. Mas a nossa fé está firmada em Jesus, a nossa esperança está nele, a nossa força vem dele, o nosso sustento vem dele. Precisamos nos lembrar disso a cada dia, em todo o tempo. Porque a gente acaba esquecendo, não é? E a gente se envolve tanto com os nossos problemas e fica tentando achar soluções para tudo, e a gente esquece que a solução está em Deus. E é Ele que direciona. A nossa vida está nas mãos do Senhor. A alegria deve ser a marca do cristão. E isso deve mover a igreja. Fé, amor, esperança. E nisso nós devemos ser fortalecidos. O tema desse mês é fortalecidos em Cristo. Fortalecidos em fé, amor e esperança, e andarmos com alegria nos caminhos do Senhor, vivemos com alegria nos lugares onde nós estivermos. Às vezes a gente sai chutando tudo, fala, ai que chato, ai que porcaria, eu tenho que ir lá de novo, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Para, graças a Deus você consegue fazer as coisas. Tem tanta gente que queria fazer o que a gente faz e não consegue. Não pode. Não tem condições. Tem tanta gente que gostaria de tomar um pouquinho de água, mas não pode. Vá nos hospitais ver, tem muita gente assim. Precisamos nos alegrar em Deus, porque Ele é a nossa força e Ele é a vida em nós. Para encerrar, quando nós estudamos a vida e o procedimento da igreja primitiva, e comparamos com a igreja cristã de hoje, nós nos sentimos envergonhados. Vivemos em tempos de tantos privilégios, e o nosso país é um país aberto para a palavra de Deus. Todo mundo fala a palavra de Deus em todo tempo, em qualquer lugar. Ninguém é barrado de falar a palavra de Deus no nosso país. Vivemos em tempos de tantos privilégios e tanta liberdade para cultuar ao Senhor. E ainda assim, nós conseguimos ser tão desconfiados e tão cheios de erros grotescos. Os cristãos em Antioquia, eles receberam esse nome cristão, porque eles exibiam o caráter e o ensino de Cristo na vida deles. Nós temos que fazer o mesmo, afirmar os valores cristãos em nossa peregrinação neste mundo. Devemos colocar nossa fé em Cristo e amar ao próximo. Devemos viver com responsabilidade e senso de esperança na volta de Cristo. Precisamos recuperar a mensagem do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todos os que creem. Só assim a igreja será estabelecida e receberá do Senhor os dons necessários para ser sal da terra. Só assim a igreja exibirá
Um testemunho tão poderoso que lançará luz neste mundo tenebroso em que vivemos. Jesus instituiu e ensinou à igreja que ela não é fruto da capacidade humana, mas é fruto de Deus, da revelação de Deus. Portanto, é Deus quem capacita a sua igreja, derramando sobre o seu povo os dons. E por isso nós podemos servir a Deus e servir ao próximo com as nossas vidas. Que o nosso crescimento, o nosso fortalecimento enquanto igreja, seja por Cristo, em Cristo e para Cristo. Amém? Eu quero chamar o Jefferson aqui para cantar mais uma vez. É o Jefferson.